se perdeu. Cada um seguia o que ensinasse. Levita aflito em terra cruel. O mal profundo rasgou o céu. Oh Israel, teu pranto ecoa nos atos de horror, a alma magoa. A concubina em noite sem luz, clamou por justiça, sobe a Deus. Gibeá manchada em vergonha e dor. A hospitalidade não encontrou valor. A tribo chamada a prestar contas, mas a arrogância fechou as portas. Oh Israel, teu pranto ecoa nos atos de horror, a alma magoa. A concubina em noite sem luz, clamou por justiça, sobe a Deus. A guerra fratricida, sangue a jorrar, irmão contra irmão, a nação a sangrar. Benjamim caído quase ao final, o zelo sem ordem causa tanto mal. Oh Israel, teu pranto ecoa nos atos de horror, a alma magoa. A concubina em noite sem luz, clamou por justiça, sobe a Deus. O juramento feito, a tribo assumir, estratégias tortas para o porvir. Em Jabes a espada, sem compaixão. Em Silo, o rapto sem retidão. Oh Israel, teu pranto ecoa nos atos de horror, a alma magoa. A concubina em noite sem luz, clamou por justiça, sobe a Deus. A história nos lembra com pesar profundo a falta de um guia no ermo do mundo. Que em nossos caminhos tua luz a brilhar, nos livre da sombra do mal a reinar. Vagando no deserto, a terra à vista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, começando mais um programa Palavra Viva. Programa dedicado à leitura expositiva da Palavra de Deus. Estamos aí num programa onde a leitura da Palavra de Deus é a prioridade. Então vamos orar para a gente iniciar esse programa. Hoje mais um programa vivo, pela graça de Deus, iniciando numa sexta-feira. Hoje é dia 8 de agosto, né? Então vamos iniciar orando e colocando esse programa e colocando a sua vida também diante de Deus. Se você quiser oração, é só você aí na parte de baixo do Facebook colocar o pedido de oração, que na próxima live eu vou estar orando por você. Então basta você apenas aí na descrição do vídeo e colocar o seu pedido de oração, que eu vou separar esse pedido de oração e na próxima vez eu também estarei orando por você, tá bom? Então desde já agradeço a vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a presença de cada um de vocês que vão assistir agora ao vivo pelo Facebook e outros que vão assistir depois pelo YouTube, Substack e Robo. Tá? Então muito obrigado a vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, o like e fique comigo aí até o final
dessa minha transmissão. Eu sou Alex César, que é amigo de vocês. Sejam abençoados pela graça de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus tremendo que o Senhor é. Senhor, eu venho diante do Senhor colocar esse programa, colocar aqui, Senhor, com propósito, Senhor, de estar orando e buscando, invocando o Teu nome, ó Deus. Que Tu és o único Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e não há outro fora do Senhor. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa fazer isso de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, ó Pai, para que haja mudança de vida e transformações. Que esse programa seja levado e colocado na mente de muitas pessoas, de muitos líderes de igreja que precisam entender que precisamos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor através da sua palavra, porque sem a leitura da palavra não haverá avivamento e transformação em nós. E havendo transformação em nós, haverá uma transformação no nosso país e na nossa nação. Muito obrigado ao Pai amado, Pai querido, por esse dia. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo num leito de hospital, numa recepção de apartamento, de prédio, de guaritas, aonde estiver. Pessoas no leitos, padecendo por problemas de saúde, problemas psiquiátricos, pessoas com problemas de depressão. Muitas pessoas precisando de transformação nesse país, nessa nação. Então, por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, entra, Senhor, na vida dessas pessoas e abençoa a vida de cada uma delas. Abençoa esse estudo, essa leitura que vamos fazer do livro de Juízes, os últimos capítulos hoje, Senhor. Abençoa para que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra e pelo Teu poder. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a vida de cada um que vai assistir agora e acompanhar esse vídeo agora, nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o programa Palavra Viva, programa dedicado à leitura e à exposição da Palavra de Deus. E você é o meu convidado. Eu quero que você fique comigo, venha comigo, assista, acompanha. Vocês estão assistindo ao vivo pelo Facebook, deixa um comentário, coloca alguma coisa aí, porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua mente e no seu coração através da leitura expositiva da Palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, usando a Bíblia Filamentos, está aparecendo aqui do lado para vocês. Essa é a Bíblia, ela tem 3 cores, né? Preto, roxo e cor de couro e luxo, e ela tem um aplicativo, né? Vem com um aplicativo. Esse aplicativo é onde você tem acesso a toda a mídia que tem aqui dentro pelo seu celular, no computador, no seu tablet. No computador não tem como, mas no seu tablet tem como, no computador não tem como. Eu tô usando ela no computador porque eu baixo um emulador de Android para o Windows e ele faz a conversão do aplicativo para o Windows. Então tem todas essas multimídia aí no seu celular, no seu tablet para você acompanhar. Tem mapas interativos, tem vídeos, tem um monte de coisa para você. É tanta coisa que eu não sei, ó, tem devocional para você fazer, tem multimídia, tem impressa, a Bíblia impressa numa linguagem simples, que é NVT, né? E tem um QR Code que você depois escaneia o QR Code, depois de comprar a Bíblia, e você é facinho, você se inscreve, faz uma inscrição e você vai ter no seu celular, né? Está aparecendo aqui do lado, todo o estudo da Bíblia para você ouvir em áudio, se você quiser. É muito maravilhoso, muito bom. Então você não vai perder nada. O bom dessa Bíblia é que quando você está com o celular e você está numa página, você escaneia o número da página, que nem aparece aqui o número da página. Você põe o celular para ler o número da página e ele já te leva diretamente para todos os estudos dessa página. Entendeu? Então, eu estou no livro de Juízes, né? Hoje eu vou terminar o livro de Juízes 19. Aí, se eu quiser os estudos do livro do capítulo 19,
o meu celular lá dentro do app, eu escaneio aqui, ó, e tiro é como se fosse tirar uma foto do número e automaticamente o aplicativo já me leva para todo estudo, todo o material, né, interativo para você aprender. Tudo tá aqui dentro, letra grande, Slim, encadernação de luxo, couro sintético, é uma Bíblia. Você vai ter uma nova experiência na sua leitura. E para você tomar gosto pela leitura e entender, eu tô com esse programa Palavra Viva. Então por isso eu peço para você, tá no YouTube ou no Substack ou no Hubble, dá o joinha, se inscreva aí no canal, dá um restart aí, né? Dá reposta no Hubble e dá, né? E reposta e compartilha, né? Compartilha no Hubble e no YouTube, compartilha esse meu vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a esse estudo maravilhoso da palavra do nosso Deus. Porque temos que transmitir a palavra de Deus. Temos esse programa, eu criei esse programa porque eu quero alertar e tenho alertado para os pastores e líderes de todas as igrejas que precisamos de um avivamento no nosso país. Mas não haverá avivamento somente com movimentos, né, baseados nas teologias, né, que temos aí, né, tantas teologias que tem aí, teologia da libertação, teologia da prosperidade, né, teologia vários pensamentos, né, aqueles ensinos que misturam a palavra de Deus com autoajuda, essas falas de autoajuda, essas pregação de autoajuda, nada disso aí faz parte. No domingo eu vou fazer um outro vídeo, acho que é um segundo vídeo falando a respeito de interpretação bíblica e daí eu vou fazer um vídeo de como essa teoria da autoajuda ela distorce a palavra de Deus, criando uma hermenêutica simplista e humanista baseado em Hegel, em Freud, em pensamentos de Aristóteles, de Cícero, de Platão, né? De pensamentos positivos, né? Positivismo que foi inventado após a Revolução Francesa. Eu vou mostrar para vocês que todo esse arcabouço que eu acabei de falar dessa forma de interpretação, ela distorce o sentido original da palavra de Deus. E também temos aí, né, outros conhecimentos judaicos cristãos, judaicos, né, outros tipos de filosofia judaica que atualmente atrapalham o ensino correto da palavra de Deus, tá? Então, esse programa é dedicado a isso. Hoje nós vamos estar lendo mais uma porção da palavra do Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje nós vamos estar lendo aqui, né? O capítulo, esse é o vídeo 7. Esse é o vídeo 7, né? Da leitura da palavra de Deus, 19, 20 e 21 do livro de Juízes. Os capítulos 19, 20 a 21 do livro de Juízes, frequentemente referidos como o apêndice de Juízes, descrevem uma das narrativas mais sombrias e perturbadoras de toda a Bíblia. Longe dos relatos de grandes heróis como Gideão e Sansão, que a gente já viu, é só você se inscrever, tem um link aí em cima na descrição do vídeo, você que está no Facebook, você no Substack e no Rumble está abaixo, tem um link do vídeo aí, tem um link do meu canal, Palavra do Avivamento. Se inscreva no meu canal para que você comece a assistir e venha todos os dias acompanhando e participando direto comigo dessa leitura maravilhosa através do canal Palavra Viva. Então se inscreva no canal. Longe dos relatos dos grandes heróis como Gideão, Sansão, esses capítulos revelam o caos moral e a desintegração social que se abateram sobre Israel. A frase que
ecoa por todo o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 17:6, Juízes 18:1, Juízes 19:1, Juízes 21:25. É a palavra que é a chave para entender a tragédia que se desenrola. Então vamos para a leitura do livro de Juízes, né? Capítulo 19:1. O levita e sua concubina agora tem uma trágica história, um trágico relato, né? De que como Israel está vivendo esse tempo, como há uma tragédia anunciada aqui. Então acompanhe comigo a leitura aí, né? Vai estar aparecendo aqui em cima. Você venha comigo na leitura da palavra de Deus. Eu vou descer um pouquinho mais para baixo aqui, para que vocês acompanhem. A cor de fundo eu também vou trazer para cá para ficar melhor aí. Daí assim vocês vão estar acompanhando comigo a leitura da palavra do nosso Deus aqui do lado. Aqui do lado vai aparecendo e você vai lendo, mas eu tô achando que a cor tá um pouquinho fraca. Deixa eu ver se eu melhoro a opacidade, né? Um pouquinho mais escuro. Daí que já vamos ajeitar isso aí, viu? A opacidade ainda tá aqui. Se eu mudar a cor aqui, ver se melhora, né? Melhorou muito não? É que fica um pouquinho mais... melhorou, né? Tá. Dá pra ler, né? Melhor. Então vamos lá para nossa... Deixa eu achar a Bíblia aqui. A Bíblia saiu. Pera aí, pessoal. Já vai vir. Já vai começar a leitura. Bíblia. E a Bíblia aqui. Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu o farol. Em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar. Dá início aqui ao programa, é o programa que a gente faz a leitura bíblica, né? Ele buscou aqui e não quer aparecer. Vou tentar abrir aqui de novo. Ver se ele agora vai, né? Vamos andar com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel
todo o coração. Capítulo 19. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse a seu genro: "Coma alguma coisa antes de sair." Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: "Por favor, fique mais uma noite, alegre seu coração." O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir, e outra vez o pai da mulher disse: "Coma alguma coisa, deixe para sair à tarde." Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: "Já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir." Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia, e o servo disse ao homem: "Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui." Seu senhor respondeu: "Não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades." Então, prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa", disse o homem idoso. "Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum." Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: "Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele." O dono da casa saiu e falou com eles: "Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessas seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede." Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: "Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar?" Capítulo 20. Muito bem, não vamos ler o capítulo 20, né? Mas vamos ler o discernimento do que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma tragédia horrível e uma forma, né, de tratar pessoas e mulheres da forma errada. Não deveria ser tratado. Então,
aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não tem por objetivo esconder nada. Por quê? Porque o objetivo não é dizer como o povo de Deus era, como é que eles eram, isso é que o povo de Deus é. Não, isso aqui não é o que o povo de Deus é. Porque nós vamos ver agora como é que Deus vai mandar o resto das tribos de Israel tratar essa situação. Cometeram tal loucura dentro da nação de Israel. E Deus não trata essas pessoas como o povo dele. Você vai ver o que Deus vai mandar fazer e como que Deus vai ajudar as outras tribos a destruir, a quase eliminar por completo pessoas que fez esse tipo de coisa, e juntamente aqueles que deram apoio, porque nós não podemos dar apoio ao mal. O mal não deve ser apoiado por nós. E infelizmente dentro das nossas igrejas eu tenho visto muitas pessoas que têm vivido uma vida que vê o mal dentro da igreja, vê o pecado, vê a calamidade, vê as pessoas vivendo em vida de derrotas e miséria, e mesmo assim continuam tendo apoio. Até de pessoas, até de crentes cristãos da igreja, continua recebendo apoio por pessoas fazer tal loucura e ter tal atitude dessa dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E nós, os cristãos, não podemos viver uma vida dessa forma, dentro das igrejas, dando apoio a esse tipo de comportamento. Israel, o resto das outras tribos, não vai dar apoio e não vai deixar isso passar impune. Tá? Porque a palavra de Deus não esconde as porcarias que o povo de Israel fez. O livro de Juízes demonstra muito bem. Toda vez que o povo peca, erra, Deus vem e pune o povo, entrega eles na mão do inimigo como forma de punição. Porque eles abandonou a palavra de Deus. Eles não leem a Torá, não leem a Bíblia, não buscam conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus através da palavra de Deus. Não. Eles se distanciam de Deus, esquecem de Deus e vivem uma vida perversa, mal, e assim eles vão colher os frutos das suas próprias maldades e das suas próprias perversidades. Então vamos ler aqui o entendimento, discernimento do capítulo 19, a tragédia da concubina. Este capítulo é a faísca que inicia uma guerra civil. A história começa com o levita e sua concubina, a jornada deles até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, culmina em uma atrocidade horrível, a violação da hospitalidade. O levita e sua concubina são acolhidos por um homem velho. Contudo, uma multidão de benjamitas perversos cerca a casa, exigindo que a levita seja entregue para ser abusado. Que o levita, o homem, seja entregue para ser abusado. Em uma chocante inversão de valores, o levita oferece sua concubina no seu lugar. O horror da violência. A mulher é brutalmente violentada durante toda a noite e ao amanhecer é encontrada morta na porta. O levita, em vez de lamentar, corta o corpo dela em 12 pedaços e os envia para todas as tribos de Israel, como um recado de que algo absurdo aconteceu naquela tribo, naquela cidade, e isso precisa ser feito justiça, para que a terra não seja contaminada pelos pecados dele, porque a lei determinava que o pecador tinha que pagar, os pecadores tinham que pagar para haver justiça na terra, para Deus não vir destruir eles e a terra, tirar eles da terra deles. Essa atitude é um ato extremo de protesto e um chamado por justiça. O levita não está apenas expressando seu luto, mas também expondo a depravação de Gibeá, exigindo uma resposta de toda a nação. A história serve como um espelho da completa violência moral e da falta de autoridade em Israel. Juízes, guerra entre Israel e Benjamim. Juízes 20, capítulo 20. Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 20. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul,
incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel. Pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de nós voltará para casa, nenhum só homem. Mas é isto que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros. E o restante se vingará de Gibeá de Benjamim por este ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos. E cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e, mais uma vez, assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim, ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes! Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas, que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá, entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia, os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá.
Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: "Derrotamos vocês como antes!" Mas, quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que, em todas as partes da cidade, a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon. Mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades: pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 20. Muito bem. Aí estamos vendo a tragédia, né? A completa tragédia. É incrível como o homem, o povo de Deus, se afasta da palavra do Senhor, colhe como consequência tragédias. E assim Israel, de novo, está vivendo um momento trágico, cheio de tragédia. Então, infelizmente, esse é o ciclo vicioso de Israel. E assim é esse povo que vive o tempo todo dessa forma e dessa maneira. Então, vamos continuar aqui na leitura do discernimento, né? Capítulo 20, a guerra civil, a resposta de Israel não tarda. As tribos se reúnem em massa, indignadas com a atrocidade em Gibeá, e juraram lutar contra a cidade de Benjamim. O capítulo detalha o conflito sangrento que se segue, a resposta de Israel. As tribos unidas por um senso de indignação e um desejo de expurgar o mal, como um corpo único. O levita conta a história e a decisão é tomada. A guerra contra Benjamim é a única solução. A arrogância de Benjamim. A tribo de Benjamim se recusa a entregar os perpetradores do crime. Eles se unem para defender Gibeá e, com isso, se tornam cúmplices da atrocidade. Sua arrogância leva a uma batalha devastadora, o conflito e o arrependimento. Inicialmente, a tribo de Benjamim, apesar de em menor número, consegue vitórias impressionantes sobre as demais tribos de Israel. Contudo, após uma série de derrotas e a consulta a Deus, Israel finalmente prevalece. O resultado é quase a aniquilação de Benjamim, com apenas 600 homens sobrevivendo. As cidades de Benjamim são incendiadas e a tribo está à beira da extinção. A guerra, embora motivada por um desejo de justiça, acaba resultando em um derramamento de sangue fratricida que quase destrói uma das 12 tribos de Israel. As tribos percebem o horror de suas ações e um profundo arrependimento toma conta delas. Vamos para a leitura do capítulo 21. 1. Os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos.
Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá, na presença do Senhor? Naquela ocasião, haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restam, se juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nossas filhas em casamento? Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispá, quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem o povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente. Então a comunidade enviou 12.000 de seus melhores guerreiros a Jabes de Gileade, com ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Gileade, encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas as 400 mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros, para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas: vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão. Deixem que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois na verdade não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias, e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Vai ter o livro de 1 Ruth, né? Nós não vamos ler Ruth. A continuar no nosso discernimento, né? Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, página 37. Portado do aplicativo BibliLogos, agosto de 2025, 8 de agosto. Discernimento, capítulo 21, a busca por sobrevivência. Com a guerra terminada, Israel se depara com uma nova crise. A tribo de Benjamim, ver se o volume está aberto. O volume está aberto, né? O microfone está aberto. As tribos haviam jurado não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, o que selaria o destino da tribo. O capítulo mostra a busca desesperada por uma solução. O juramento e o lamento. As tribos choraram em Betel, lamentando o que fizeram. Eles percebem que, em seu zelo por justiça, quase aniquilaram um povo irmão. O juramento de não dar filhas em casamento se torna um fardo insuportável. A solução imoral. Para contornar o juramento, eles encontraram uma brecha. Eles descobrem que os habitantes da cidade de Jabes de Gileade não participaram da guerra contra os Benjamim. As tribos enviam um exército e matam todos, exceto as jovens virgens, que são dadas aos benjamitas.
É tolice fazer um juramento. É por isso que Jesus diz: não jure pelo céu, nem pela terra, e nem pela sua própria vida, que você não pode tornar um cabelo preto e branco. Então não faça mais juramento. Sua palavra seja sim, sim, não, não. Como o número de mulheres ainda não era suficiente, eles organizam um plano. Durante uma festa anual em Siló, as jovens benjamitas são instruídas a raptar os jovens errado isso aqui. Os jovens benjamitas são instruídos a raptar. Lá estava errado, aqui também, e eu lendo errado, né? A raptar as jovens que dançam e levá-las como esposas. Os pais das jovens são posteriormente perdoados por não terem quebrado o juramento. Este final é tão trágico e moralmente ambíguo quanto o início. Em vez de se submeterem à lei de Deus para encontrar uma solução, as tribos de Israel continuam a fazer o que acham mais reto. As duas soluções, o massacre em Jabe-Gileade e o rapto em Siló, são atos de violência e violação que reforçam a completa desordem do período. Conclusão e discernimento teológico. Os capítulos 19 a 21 de Juízes servem como um grito de alerta. Eles são um testemunho do que acontece quando uma nação perde sua bússola moral e espiritual, que é o abandono da leitura e o conhecimento do Deus verdadeiro. Por isso, as igrejas de hoje também estão perdendo essa bússola e estão caminhando por caminhos que estão levando cada vez mais as igrejas a se tornarem igrejas mundanas, piores do que os próprios ajuntamentos do mundo. É uma tragédia completa que eu tenho visto dentro das igrejas. Povo verdadeiro, crente verdadeiro, se afastem dessas igrejas o mais rápido possível. Se você está vendo absurdos acontecendo dentro das igrejas e os pastores e o líder continuam concordando e dando aval para esses absurdos, saia do meio desse povo, porque virá de destruição e miséria no meio dessas igrejas de tragédias, por causa da confusão que eles estão vivendo, se afastando da palavra de Deus. A ausência de um rei, que deveria ser um intermediário e executor da lei de Deus, leva a um vácuo de poder e a uma anarquia total. A narrativa não está lá para ser um manual de conduta, mas sim para mostrar a escuridão do coração humano quando deixado a si mesmo. Mas isso aqui é culpa da tribo de Levi e dos sacerdotes, que tinham o dever de anunciar e ensinar a palavra de Deus, e eles não estavam fazendo isso. Tá? Isso aqui era a responsabilidade dos levitas. O discernimento teológico que podemos extrair é que a lei e a ordem de Deus são essenciais para a sobrevivência e a prosperidade de uma nação. Sem elas, mesmo a busca por justiça pode se tornar um ato de violência e destruição. Em última análise, a história mostra que a completa ausência de liderança espiritual e a desobediência a Deus leva à autodestruição. E é isso que está acontecendo nas igrejas. As igrejas estão indo para uma autodestruição. Por isso muitas igrejas mortas, vazias e que não tem serventia nenhuma no reino. A frase final: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não é apenas uma descrição de um período histórico, mas um diagnóstico espiritual da condição humana. Qual parte desses capítulos você acha mais difícil de conciliar com a imagem de um povo escolhido por Deus? Qual parte é mais difícil, né? Um povo de Deus escolhido vivendo tragédias em cima de tragédias. E assim nós terminamos mais uma leitura aqui da palavra de Deus. E nos voltamos agora
para o entendimento e voltamos para o entendimento daquilo que o Senhor nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Jesus é o nosso Machia, Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Salvador. Então por isso nós temos que ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é o firme fundamento da nossa fé, que nos orienta, nos ensina e que faz com que a gente não viva esse tipo de tragédia na nossa vida, cometendo os crimes que depois, para serem tratados e curados, necessita de uma outra tragédia, de novo, né? Mais outra tragédia. Então, esse é o estilo de vida de Israel. Eu vou ver se a Bíblia finalmente tem algum conteúdo a mais aqui, para a gente poder ver se tem mais algum vídeo aqui no Veja, né? Temos o mapa, juízes. Não temos mais nada não. A gente possa ver. Mas essa tragédia, ela é logicamente, né, um prognóstico, né, daquilo que a nação de Israel tem feito e tem vivido, uma completa derrota. Então eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que é chamado Conselho Divino, e vocês vão assistir esse vídeo e depois, acabando esse vídeo, eu vou deixar no final 3 playlists para quem está no YouTube possa, através dessas 3 playlists, se inscrever no canal e começar a leitura de Deus de Gênesis capítulo 3 até esse último capítulo de Juízes hoje. Eu também tenho a playlist do Evangelho de João, tem a playlist do livro da Carta aos Hebreus, da carta de 1º, 2º, 3º João e Judas. Então é muito importante. Então no final eu vou deixar 3 vídeos aqui, você clica 3 playlists para você clicar e iniciar a leitura expositiva da palavra de Deus junto comigo. Porque muitas vezes você pode dizer, eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Você tem dificuldade? Então tá aqui a solução para você. O meu vídeo, no final, né? No final do vídeo que eu vou passar para vocês, mostrando o porquê, motivo e razão da queda do homem e do pecado, e quais são, né, os nossos inimigos, o inimigo do povo de Deus. Então vocês vão ter no final 3 vídeos para vocês assistir, tá bom? E talvez no Facebook eu vou deixar, eu vou encerrar também tudo. Eu tô trocando o vídeo aqui, o clipe, eu ia deixar o clipe, mas eu vou trocar, tá? Mas no final aí vocês, né, aprendam e acompanham o que está acontecendo, tá bom? Assista o vídeo agora, não deixa de assistir. Esse vídeo é importante assistir. Eu sempre vou colocar esse vídeo no final de muitos vídeos para você compreender o momento em que Israel está passando. Se você não assistir esse vídeo, você não vai conseguir entender o porquê Israel está vivendo esse estilo de vida. Então esse vídeo aqui é muito importante para quem assistiu essa série junto comigo, lendo a Bíblia. Assista esse vídeo para você ver qual o motivo e razão porque Israel está vivendo esse estilo de vida, tá bom? Então muito obrigado, Deus abençoe, vocês tenham uma ótima semana. Só fazer uma oração final. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pelo Deus maravilhoso que tu é. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu e ficou aqui até agora. Não deixe faltar alimento na mesa do órfão, da viúva, do morador de rua, todos aqueles que precisam do Senhor, que está passando fome na favela, em todo lugar que tiver, no sítio, no campo, alguém passando fome, alguma necessidade. Abençoe, Senhor, a vida dessas pessoas. Não deixe faltar nada para essas pessoas. Guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. E fica com o vídeo aí final dessa minha leitura. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1,